Bom dia, pessoal. Como vocês sabem, eu estou dando aqui no templo. Eu pego sempre uma religião ou uma denominação que nós entendemos que não seja evangélica para informar os irmãos a respeito dos perigos dessas denominações. Funcionando? Que chique. Antes, só para a gente não deixar passar isso, eu queria ler para vocês um pedacinho do que Jesus pensa sobre as crianças e o que Jesus pensa sobre as pessoas que maltratam crianças. Ok? Mateus 18. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino do céu. Jesus pega uma criança para falar sobre liderança, sobre maior e menor, primeiro e último. E quem receber uma criança como tal esta, em meu nome, a mim me recebe. Aí vem o checkmate. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria que pendurasse uma pedra de moinho no pescoço e pulasse no mar. É isso que Jesus pensa sobre pessoas que maltratam crianças, tá bom? Melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e pular no mar. Pessoal, quem aqui tem familiares ou amigos adventistas do sétimo dia? Ok. Oficialmente, a Igreja Presbiteriana do Brasil não recebe os adventistas de sétimo dia como irmãos em Cristo Jesus. E hoje eu vou dar os motivos para isso. Eu não sei se vocês sabem, mas a Igreja Presbiteriana do Brasil, oficialmente, não recebe, por exemplo, os neopentecostais como irmãos em Cristo. Mundial do Trono, Universal. Nós recebemos os irmãos pentecostais como irmãos em Cristo. Os assembleanos são recebidos como irmãos em Cristo. Se os assembleanos vierem para cá, não são batizados. Se a gente for para lá, eles vão querer batizar a gente. Mas, oficialmente, o que eu vou dizer aqui, se você não for persuadido, que eu acho difícil, pela teologia, saiba que você confessou crer numa doutrina que tem isso como oficial, ok? Então não é a minha opinião, eu estou refletindo a opinião da Igreja Presbiteriana do Brasil, ok? Bom, como sempre eu coloco esse início, o objetivo é instruir vocês acerca dessas religiões que nós estudamos. Nós já falamos do Islã, nós falamos do espiritismo kardecista, não foi? E vai vir o catolicismo, né? Vou falar ainda sobre o catolicismo. Hoje nós vamos falar sobre a Igreja Adventista do sétimo dia. E o segundo objetivo é fortalecer, mostrando a doutrina dessa igreja, é fortalecer a nossa igreja acerca dos pontos doutrinários cruciais para a nossa fé, que nós entendemos que é a fé cristã histórica, ok? E não se trata de perseguição ou bullying, né? Eu sempre falo isso para vocês, faz o que você quiser. Um preâmbulo histórico da Igreja Adventista do Brasil. Gente, vamos pensar aqui em termos de guarda-chuva. Todos nós aqui somos cristãos. Todos nós aqui somos protestantes. Todos nós aqui somos evangélicos. Todos nós aqui somos calvinistas. Todos nós aqui somos presbiterianos. Percebe como isso vai se afunilando? Então, quando a gente faz uma análise de doutrina, existem análises que são muito particulares. Então, com nossos irmãos batistas, nós temos muitas divergências com os batistas, mas nós entendemos que essas divergências não atingem pontos doutrinários fundamentais. Quais são os pontos doutrinários fundamentais? A natureza de Deus, a natureza de Cristo, a natureza da revelação.
a salvação. Então, esses pontos doutrinários, por mais que nós tenhamos algumas diferenças, não nos impede de sermos irmãos, de caminharmos juntos. Dentro do nosso berço reformado, do nosso seio reformado, nós também temos pontos de vista diferentes. Eu costumo dizer, o maior dos puritanos, John Owen, era tricotomista. O corpo é dividido em alma, espírito, corpo. Mas a tradição reformada é dicotomista. É corpo e alma. Espírito e alma é a mesma coisa. E isso não impede de que nós caminhemos juntos. Mas, quando nós fazemos essa distinção tão grande, significa que aqueles indivíduos dessa religião têm pontos doutrinários tão discrepantes que não são abraçados como irmãos. Eu vou explicar isso para vocês. Essa turma bonita aqui é a família que originou o adventismo do sétimo dia. Mas, antes, nós precisamos entender o que foi aquele contexto. Nós estamos falando dos Estados Unidos do final do século XIX. E como eu já disse para vocês, havia algo na água do século XIX. Porque nasceu espiritismo, mormonismo, testemunho de Jeová e adventismo. Tudo num período de 30 a 40 anos. Ok? Então, havia algo na água. Nós não sabemos o que. Tem laser... Ai, que chique. Essa moça aqui, Ellen White, ela é a precursora do movimento posterior ao que eu quero falar com vocês agora. No final do século XIX, nos Estados Unidos, havia um sentimento do advento. Um sentimento de urgência. Toda geração pensa que é a última, gente. Eu acho ridículo, desculpa aqui, tá? Eu acho ridículo quando alguém diz assim, Jesus está voltando, é agora. Toda geração pensa que é a última. Paulo pensava que era a última. Santo Irineu de Leão pensava que era a última. Santo Agostinho pensava que era a última. Toda geração pensa que é a última. Não, pior do que está, não fica. Fica sim. Pode ficar tranquilo que fica. E no século XIX dos Estados Unidos, havia esse sentimento popular de que algo iria acontecer, e aconteceu mesmo, foi ruim. E havia um sentimento do advento. Tudo começou com um rapaz chamado William Miller. Esse pastor batista, ele começou a estudar as profecias de Daniel, e ele fez um cálculo matemático lá, e concluiu que Jesus voltaria em 1843. De onde ele tirou isso? Ele tirou das profecias de Daniel, que diz que até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. E aí o que ele fez? Ele não pegou a calculadora, porque não tinha, mas fez lá uns cálculos, lá, Jerusalém construída e tal, 500, chegou nessa data aqui. E aí, ele chegou nessa compreensão que 25 anos antes. Então ele falou, beleza, eu tenho 25 anos para avisar o mundo que Jesus vai voltar. E foi o que ele fez. E nossos irmãos presbiterianos dos Estados Unidos, batistas, metodistas, anglicanos, luteranos, abriram suas igrejas para a mensagem do advento. Jesus vai voltar. E ele pregou isso. E isso, gente, isso pegou nos Estados Unidos. Isso foi um fenômeno. Todas as igrejas estavam na expectativa do advento. Jesus vai voltar. Esse grande movimento, nós chamamos do movimento do advento, ele é o precursor da igreja adventista do sétimo dia. Ele não é a igreja adventista do sétimo dia. Ok? Assim como o movimento de reforma na Suíça, com Ulrich Zwinglio, é o precursor do nosso presbiterianismo de John Knox. Mas não é o presbiterianismo de John Knox. E é claro que Jesus não voltou. Né? Pelo menos é claro para nós. E aí veio um rapaz, lembra que eu falei que o movimento pegou? Então, veio um outro rapaz que calculou melhor, era um matemático melhor, e ele falou, não, é 1844. E aí, pregaram de novo, e Jesus não voltou. Esse dia aqui é conhecido no movimento do advento como o dia do grande desapontamento. Gente, famílias venderam suas propriedades, compraram roupas brancas, foram para o topo das casas na laje esperar Jesus voltar. Foi uma desgraça.
Foi uma desgraça, tá? Samuel Snow fez o recálculo, Jesus não voltou de novo. E aí, o que acontece? Esse rapaz aqui, eu acho que era crente, de verdade. Por quê? Porque ele chegou à conclusão: eu falhei no meu sistema de interpretação bíblica. Voltou para a terrinha dele e virou membro de uma igreja batista e morreu lá. Só que Satanás não sai de casa à toa. O movimento já tinha pegado. Mesmo que William Miller falasse, gente, não, já era. O movimento já tinha pegado. E aí esse sujeito aqui, um rapaz chamado Iran Edson, um dia depois do dia do grande desapontamento, ele teve uma visão. Qual era a visão? Jesus voltou. Mas não era voltar para a terra, era voltar para o templo celeste. E aí, ele entendeu que Miller não tinha errado no dia, ele tinha errado no que aconteceria nesse dia. Não era 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado? Jesus entrou no santuário celeste para purificar o santuário. Ou seja, eles criaram uma muleta para não admitir que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí, esse rapaz chamado Joseph Bates, ele disse que o sábado seria a grande marca que diferenciaria o povo que acredita na verdadeira igreja e o povo que não acredita na verdadeira igreja. Gente, se você não conhece a doutrina adventista, hoje você vai ficar pasmo, tá? Vamos lá. Como é que passa aqui mesmo? Comemorei muito cedo, né? Deixa eu ver. Aqui volta. Vai. Como o adventismo de sétimo dia se define? Como nós nos definimos? Você saberia dizer? Somos cristãos, oriundos da Reforma Protestante, que acreditamos que João Calvino foi o melhor intérprete da Escritura. Se ele interpretou mal, o problema é de Calvino, vou falar disso depois, tá? Não somos calvinólatras. Espera aí, onde que eu estou? Aqui. Então a igreja adventista, ela se define como a igreja remanescente. Qual é a igreja remanescente dos últimos dias? A igreja fiel, a única igreja verdadeira. A igreja adventista do sétimo dia. É assim que ele se define. E eu vou trazer todos os documentos para você falar, eu não acredito. Eu trago os documentos para vocês verem. Não, Mormon é bem pior. Um dia a gente fala sobre isso. Hoje tem cerca de 22 milhões de adeptos ao adventismo do sétimo dia, principalmente nos Estados Unidos. Cerca de 1,5 milhão no Brasil. Eles fazem proselitismo evangélico. Eu vou explicar depois o que é isso. Ou seja, eles querem te converter ao adventismo do sétimo dia. Isso é cartilha, tem métodos, tem método para converter batista, método para converter presbiteriano. O sábado é o grande cavalo de batalha deles. Então, adventistas não são irmãos evangélicos que fazem culto aos sábados. Não é isso, tá? Eu vou explicar para vocês. Nasceu de uma controvérsia escatológica, obviamente, Jesus não voltou, inventaram uma muleta para falar que Jesus voltou, mas não foi aqui. E também deu origem a várias subdenominações. Nós vamos falar da corrente principal, que é a corrente que abraçou Ellen Gold Harmon, que depois se tornaria Ellen White. Então nós estamos falando da corrente principal. Assim como a igreja presbiteriana tem a corrente presbiteriana unida, independente, avivada, sei lá. Nós somos aí do Brasil, né? Então nós vamos falar da corrente principal, ok? Não dá para falar de todas. Ih, voltei, peraí. Fundador da corrente principal foi essa moça aqui, bonita, né? Ellen Gold White, que se tornou white por causa do marido, se tornou branca por causa do marido, né? Ela levou a formação da igreja adventista do sétimo dia. Como é que isso funcionou? Lembra que eu falei para vocês que o rapaz chamado Iran Edson teve a visão? E aí começou a ter um monte de gente ter visão. E ela também teve visão. Só que Ellen White, ela não se entendia como uma moça que tinha visão. Ela era o espírito da profecia dos últimos dias. Eu vou explicar. Ela é o espírito de profecia. Ela bebeu mais da água, né?
ela é totalmente envolta em fatos controversos. Eu tentei botar em 2 slides, 3 slides os fatos controversos. Dá para falar o dia inteiro sobre isso. Ela é o líder desse movimento pós-grande desapontamento. Hiram Edson liderou um movimento, Joseph Bates liderou um movimento, cada um liderou um movimento, mas o que pegou mesmo foi o de Ellen White, ok? E uma das características é a rejeição das denominações tradicionais. Quem? Nós, batistas, presbiterianos, episcopais, anglicanos, luteranos, rejeição total dessas tradicionais. E eu vou trazer comentários dela sobre isso, tá? Apertei certo? Apertei. Ok. Quais são os pontos principais da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Eu vou trazer os pontos, depois eu vou definir os termos para vocês. Ponto 1, revelação final em White. Em White estava o espírito de profecia. Ela falava por Deus. Um anjo chegava para ela e falava com ela. Lembra que o padrão? Pode. Eu vou ler o versículo no qual eles baseiam essa afirmação. Eu prostrei-me ante dos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vês, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Esse espírito é Ellen White mesmo para eles. Vamos lá. Jesus é o arcanjo Miguel. Os testemunhos de Jeová também pegaram essa ideia, porque o fundador dos testemunhos de Jeová era adventista. Ok? É a igreja remanescente, ou seja, é a única igreja verdadeira que existe. O sábado como cavalo de batalha. O juízo investigativo, que eu vou falar para vocês o que é o juízo investigativo, que nada mais é do que aquela interpretação de que Jesus não voltou para a terra, mas ele entrou no santuário celeste. Aniquilacionismo, leis alimentares, Satanás como corredentor. Pasme, se a igreja católica já é estranha porque coloca Maria como corredentora, eles colocam Satanás como corredentor. Não acreditam na inerrância bíblica, afirmam que a Bíblia está cheia de erros. Para nós a Bíblia é inerrante, porque se é Deus falando, se a Bíblia erra, Deus erra, ok? E eles fazem proselitismo evangélico, que é tentar catequizar nós. Vamos lá. De onde vem? Lembra que toda vez que eu ensino religiões, a gente tem que perguntar de onde que vem a fonte de autoridade dessa religião. Em que eles se baseiam para falar dessa religião? Lembra que o Islã, Maomé, conversava com Gabriel, Jibril, né? E ele começou a recitar, e curam, daí saiu o Alcorão. Com o Adventismo também é assim. Não é só a Escritura. Qual é a nossa perspectiva? Só a Escritura. É só a Escritura. A única fonte de autoridade da igreja é a Escritura. Para o Adventismo, embora eles digam que a Bíblia é a fonte de fé, mas não é só a Bíblia. Mas é a Bíblia e os escritos de Ellen White, porque ela é o espírito de profecia dos últimos dias. E aí eu vou trazer citações para vocês. Apertei certo agora, hein? Algumas partes dos escritos diz que Ellen White é maior do que os profetas e apóstolos. Vamos, abre aspas. As palavras de Ellen White em nada se diferem dos quesitos de autoridade e inspiração aos profetas e apóstolos. Sutilezas do erro. O livro chama Sutilezas do Erro. É sutil, né? Ai. Tá aqui para quem quiser conferir, tá? Nos tempos antigos, ela reescreveu Hebreus, ó. Nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca de seus servos e apóstolos. Nesses dias, ele lhes fala por meio dos seus testemunhos do seu Espírito. O que é os testemunhos do Espírito de Deus? O que Ellen White escreveu. Não houve ainda um tempo em que mais seriamente falasse a seu povo a respeito da sua vontade e da conduta que ele deve ter. É isso mesmo que você leu. Em Ellen White,
Deus nunca falou tão seriamente com o povo dele e com tanta... Olha, vocês têm que obedecer, quanto em Ellen White. Falou com Isaías, falou com Moisés, Abraão, era mais ou menos. Em Ellen White, ele falou tão... Cadê? Falasse a respeito do seu povo, nunca houve um tempo mais seriamente do que em Ellen White. Vou trazer mais, abre aspas. Não, olha só o que ela fala sobre você que não acredita em Ellen White. Não só os que são abertamente, não são só os que abertamente rejeitam os testemunhos, que são os testemunhos, os escritos de Ellen White, ou que alimentam dúvidas a seu respeito, que se encontram em terreno perigoso. Desconsiderar a luz equivale a rejeitá-la. Desconsidera Ellen White, está rejeitando a luz. Disse o meu anjo assistente, é assim que Ellen White falava as coisas, o anjo assistente. Disse o meu anjo assistente, ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. O destino das almas depende da maneira em que elas forem recebidas. Afirmam, Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos, o produto dessa inspiração, tem aplicação para os adventistas do sétimo dia. Negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas escrituras sagradas. Tá bom para você? Então não estou falando da minha opinião, ok? São eles falando deles mesmos. É preciso aceitar os escritos de Ellen White para ser batizado. Não vai dar para ler aqui, eu achei que daria. Mas aqui está escrito assim, há quanto tempo você dizima? E aqui está assim, já leu o Espírito de Profecia? Quantos livros você já leu? Isso aqui é um questionário para ser batizado na Igreja Adventista do sétimo dia. Se você falar lá, nunca li o Espírito de Profecia, nenhum livro, primeiro você vai ser catequizado para depois ser batizado. Para mim, esse é o ponto principal. Olha só, depois de tudo isso que a gente falou, esse é o ponto principal. Quem é Jesus para os adventistas? Os adventistas, principalmente na mídia, vão dizer, não acreditamos na Trindade. Mas é olho verde em gente feia. Porque a Trindade adventista coloca Jesus como uma criatura. Jesus para o adventismo do sétimo dia, ele é uma criatura. Embora eles vão argumentar com você que não, veja bem, olha só, não é isso, não é aquilo. Para eles, Jesus é uma criatura exaltada. Para quem mais também é? Para o Islã, para o Espiritismo, para os Mormons, para os Testemunhos de Jeová. É uma criatura exaltada, é a mais excelente das criaturas. Gente, qualquer título que você colocar depois de chamar de Jesus de criatura, é Satanás falando. O que o Espiritismo diz? Jesus é um espírito evoluído da sexta esfera. Vai saber o que é isso. É um espírito evoluído da sexta esfera. Para o Islã, Jesus é um profeta de Alá, ele é a palavra de Alá, e vai voltar no último dia para chamar a oração na mesquita e julgar o mundo. Olha que bonito. Não serve. Jesus disse, se vocês não crerem que eu sou em mim, vocês morrerão nos seus pecados. Jesus é a encarnação do arcanjo Miguel, para quem quiser conferir. E Jesus herdou o pecado de Adão. Ellen White admitia a possibilidade de Jesus ter pecado. Os nossos pais da igreja do Oriente, principalmente um sujeito chamado São Basílio de Cesareia, ele disse, aquilo que não é assumido não pode ser redimido. Por que ele disse isso? Porque haviam pessoas que diziam na época que Jesus não era 100% homem. E ele argumentando contra isso, ele diz, Jesus é 100% homem, porque aquilo que não é assumido não pode ser redimido. Ou seja, ele assumiu a humanidade completa para redimir totalmente a nossa humanidade.
Isso inclui o pecado? Não, por quê? Porque ser pecador é uma condição caída da humanidade, não é uma condição criacional da humanidade. Adão era humano antes de pecar, 100% humano antes de pecar. Então, só que Ellen White dizia que para Jesus redimir a humanidade, ele tinha que abraçar inclusive o pecado da humanidade. Tem. Na verdade, eles não eram metodistas. Ela se converteu ao metodismo com 14 anos de idade. Na verdade, cara, o que acontece? Não é... Primeiro que o espiritismo ele estava sendo desenvolvido, né? O que nós entendemos como kardecismo hoje, ele é uma produção mais moderna. Mas aquele sentimento... Lembra que eu falei com vocês sobre o sentimento do advento? Aquilo estava permeando a sociedade do oeste dos Estados Unidos. Isso estava ali. Então, muitas pessoas tinham visão, profecia, porque esse sentimento era popular. Então, é possível que em algum ponto eles se toquem. Mas, oficialmente, o kardecismo, não. Não tem, assim, eu não li nada, né? Eu não sou um super especialista em Ellen White, mas eu não li nada a respeito, não. Igreja remanescente. Lembra que eu falei que para a igreja adventista do sétimo dia, eles são a igreja remanescente dos últimos dias? Abre aspas. No mundo só existe uma igreja que presentemente se acha na brecha, tapando o muro e restaurando os lugares assolados. E todo homem que chamar a atenção do mundo e de outras igrejas para esta igreja, qual? Denunciando-a como Babilônia, está trabalhando de acordo com aquele que é o acusador dos irmãos. Ou seja, isso que eu estou fazendo aqui, estou trabalhando de acordo com Satanás. Que eu estou avisando vocês a respeito dessa igreja. Você não acha que tem uma influência do catolicismo romano nessa percepção que marca a seita, essa questão do exclusivismo? Porque o catolicismo também é exclusivista. Cara, e aí? Eu acho que não. Não é comum, não. Não que seja influenciar, mas é uma marca comum. Primeiro que assim, pós-Concílio Vaticano II, é proibido um católico dizer que só há salvação na Igreja Católica. Hoje, na Igreja Católica, se um clérigo afirmar que só há salvação na Igreja Católica, ele está debaixo do anátema do Concílio Vaticano II de 1962 em Nova York. Não pode. Inclusive, padres conservadores foram excomungados por causa disso. Por quê? Porque eles entendem que a Igreja Católica compreende toda a fé abraâmica. Eles são muito safos, cara. Você pode até criticar eles, mas eles são muito safos. O que eles entenderam? Dentro da matriz, dentro das paredes da Igreja Católica, você tem uma comunhão perfeita com Deus, através da Eucaristia. Mas, isso aqui que nós estamos fazendo, nós estamos dentro da Igreja Católica, mesmo sem comungar. Como que eles chamam isso? Comunidades eclesiais. Percebam que quem lê as atas do Concílio de Trento, na Itália, em 1546, que é o concílio de contra-reforma, o concílio que foi criado contra nós protestantes, a perspectiva é diferente. Por quê? Porque o objetivo daquele concílio era combater os protestantes. E o objetivo do Vaticano II é abrandar a doutrina. Muita gente não gosta do Vaticano II, mas assim, você sabe que eu tenho uma perspectiva um pouco diferente, que eu acho que tem crente lá. É difícil, mas tem. Então hoje é proibido. Hoje. Agora, esse sentimento ali, eu acho que é mais um sentimento anticatólico. Lembra se a educação não for libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor? Já que eles dizem que só a única igreja agora somos nós. Então, como vocês leram aqui, isso aqui que eu estou fazendo é trabalhar de acordo com Satanás. Por quê? Porque eu estou avisando vocês a respeito dessa igreja, estou colocando ele em dúvida. Abre aspas. Todas as denominações são Babilônia, que estão a espalhar mentiras com as quais seduzirá o mundo para a morte. Todas as denominações são Babilônia. Lembra a Babilônia que Pedro nos avisa, que o Apocalipse nos alerta? Então nós somos Babilônia. Tá? Igreja Babilônia do Brasil, bota ali no letreiro. Sábado. O sábado na igreja adventista, o sábado não estava presente no movimento do advento.
Lembra que nós falamos daquele momento de advento com William Miller? O sábado não estava presente ali. O sábado veio depois de um rapaz chamado Joseph Bates. O Bates é que entendeu que qual seria a marca da igreja verdadeira? O sábado. Mas não somente isso. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, você que está sentado nesse banco aqui no domingo é a marca da besta. Qual é a marca da besta? Cultuar domingo. Abre aspas. Aqui, ó, para quem quiser conferir, isso está aqui, tá? Testemunhos, volume 2, página 318. Abre aspas. As igrejas denominacionais caídas é que são Babilônia. Babilônia tem estado a promover doutrinas venenosas e o vinho do erro. Olha quais são as doutrinas venenosas. Este vinho do erro é composto de doutrinas falsas, tais como a imortalidade natural da alma, confere. O tormento eterno dos ímpios, confere. A negação da pré-existência de Cristo antes do seu nascimento em Belém, confere muito, porque nós cremos que o Deus Filho existia antes de Jesus de Nazaré. A defesa e a exaltação do primeiro dia da semana acima dos outros dias santificados por Deus, confere. Então nós somos isso aqui que ela está falando aqui, ó. O vinho do erro e as doutrinas venenosas somos nós. Sabe que seu amigo adventista tão legal? Ai, meu irmão, é isso aí. Aí, qual o argumento deles? No ano de 312, um rapaz chamado Constantino venceu a batalha na Ponte Milvio em outubro de 312, na Itália. Foi uma batalha notável. Constantino tinha talvez 1/8 do exército de Magencio, que era o exército do Ocidente. Constantino é do exército do Oriente. Constantino tem uma visão celestial e aparece o Lábaro, ou Labarum. É aquele X com um P no meio, que são as iniciais do nome de Jesus em latim. E Jesus diz para Constantino, com este símbolo vencerás. E Constantino vence a batalha, uma batalha notável, ok? Sim. A Igreja Católica usa o Lábaro, não tem problema se usar o Lábaro não. Nós não somos desses. Ele vence essa batalha notável, na Ponte Milvio, que ficou famoso, na Itália. E Constantino entende que Jesus era um Deus. Ele não era o Deus verdadeiro, mas era um Deus. Porque até então os cristãos eram ateus. Porque nós não... Cadê seu Deus? Nós não tínhamos um Deus para mostrar. Então nós éramos os ateus. E aí, esse rapaz Constantino, eu estou falando do ano 312, no Império Romano. Constantino, ele para de perseguir os cristãos. É mentira que Constantino tenha tornado o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Isso acontece com Teodósio no ano de 451. Constantino para de perseguir a igreja e conclama o primeiro concílio ecumênico da história da igreja. Concílio na Turquia, em Nicéia, no ano de 325. Esse concílio estabeleceu o domingo como dia de culto cristão. Que os adventistas dizem? Constantino inventou o domingo. Muitos crentes pensam assim também, tá? A igreja é muito bem, só alegria, até Constantino. Vai ler, cara, vai estudar. Vai se tratar primeiro, depois você estuda. Só que nós temos diversos testemunhos de nossos irmãos anteriores a Constantino falando sobre domingo. O Novo Testamento fala sobre domingo. Então, qual a acusação que os adventistas dizem sobre o domingo? O domingo é uma invenção de Roma. O Constantino foi quem estabeleceu o domingo como culto. Mentira! Vários testemunhos. Eu trouxe algum que não dá para ficar trazendo tudo escrito. Mas quem quiser conferir, leia os escritos de Barnabé, Inácio de Antioquia, gente. Inácio de Antioquia é 30 anos depois do apóstolo João. Pega os testemunhos do pessoal falando sobre... Inácio de Antioquia ele é mais enfático, porque ele diz o seguinte: nós que guardamos o 8º dia. Olha que curioso. Para Inácio de Antioquia, nós não guardamos o primeiro dia, é o 8º, porque é o primeiro dia pós-pecado. Então Jesus acabou com as trevas, e agora é o 8º dia, é uma nova era que se inicia. E ele fala, se nós vivemos ainda de acordo com os rudimentos dos judeus, ou seja, se nós ainda guardamos o sábado, negamos a graça de Cristo. Isso está escrito lá no ano 100. Então como é que o domingo é uma invenção de Constantino? Não bate. Vamos lá. Juízo investigativo. Essa é uma das doutrinas
piores do adventismo. Por que isso aqui nasceu? Lembra que eu falei que Jesus não voltou? E aí eles falaram, não, Jesus, ele entrou no santuário celestial nesse dia. O que Jesus foi fazer dentro do santuário celestial? Investigar o pecado do povo. Nesse momento, lá no céu, Jesus está dentro do santuário investigando os nossos pecados. Falar assim, o Dinho, dia 22 de outubro, Dinho, já põe no cantinho aqui, ele está investigando os nossos pecados. E isso vai culminar nisso aqui, ó. Por quê? Porque no último dia, ele vai pegar os nossos pecados, que ele investigou desde 1844, e vai jogar na cabeça de quem? Do capiroto. De onde eles tiram isso? Levítico 16. Lá em Levítico 16, quando tinha o Yom Kippur, o que se fazia? Tinha dois bodes, o bode expiatório e o bode emissário. O bode expiatório morria e o bode emissário ia para o deserto com os pecados do povo. O que eles dizem? Que Satanás é o bode que leva os pecados, Jesus é o bode que morre. Jesus é os dois. Os dois é um tipo de Cristo. Agora, qual o problema disso? Dois bodes são iguais, não são? Jesus e Satanás são iguais? O que muda entre os bodes? A sorte, que ele era escolhido na sorte. Então, por sorte, Jesus é o bode. Olha que perigo, gente. Para eles, a obra da cruz não foi completa. Porque quem levará sobre si... O que diz o texto de Isaías? Quem leva sobre si os nossos pecados? Mas para eles não. Quem leva sobre si os nossos pecados é Satanás. E o domingo é a marca da besta, hein? Isso aqui não, isso aqui é... Olha que perigo. Agora, você acha que todos os adventistas sabem disso? Não. Isso não é ensinado a todos os adventistas. Só falam, Ellen White foi uma mulher muito virtuosa. Olha, o sábado é o dia do Senhor. Eles não se aprofundam nisso aqui, não. Vamos lá. Os adventistas acreditam numa doutrina chamada aniquilacionismo. Eles acreditam que o sofrimento do inferno vai durar um período. E aí, o período que esse sofrimento dura é de acordo com o que você fez em vida. E depois você é aniquilado. Desaparece. Puf. Pastor liberal. Qual o problema dessa interpretação? Primeiro, vamos entender um pouco aqui. Cristiano, se você fosse para o inferno, você iria por aquilo que você fez em vida? Ou por aquilo que você é? Qual o problema dos adventistas? Eles acreditam que não entra na cabeça deles que um rapaz que mentiu e Adolf Hitler pereçam no mesmo inferno. Porque para eles, o pecado de Hitler foi muito maior do que o rapaz que mentia. Qual o problema com essa interpretação? Os seres humanos que serão condenados, eles não são condenados por aquilo que eles fazem, são condenados por aquilo que eles são. Nasceram debaixo do pecado de Adão. Nós somos pecadores. Pecado é aquilo que o pecador faz. E tem uma questão, se é um pecado que condena a pessoa ao inferno, é descrença. É não crer. A gradação, né? Esse é o pecado que leva a pessoa ao inferno, junto com todos os outros pecados, mas ligados à essência, de morte espiritual. O cara está morto. Ele não crê, ele vai para o inferno por isso. O texto de João 3,36, o que diz? Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê, todavia, já está condenado, porque sobre ele permanece a ira do Senhor. O que o texto de João está dizendo? É o mesmo texto, tá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, 20 versículos depois. Só que aí você para no João 3,16, leu tudo. O que diz esse texto?
Esse texto está dizendo o seguinte: toda a humanidade está condenada. E de lá, Deus retira alguns. Deus não manda ninguém para o inferno, a humanidade se mandou para o inferno. Deus de lá retira alguns. Só que para os adventistas, o que faz você ir para o inferno é não guardar o sábado, é comer carne de porco, é aquilo que você faz, não aquilo que você é. E isso tem um segundo problema. Isso coloca Deus injusto. Se o cristiano for para o mesmo lago de fogo que Adolf Hitler, Deus é injusto. Só que, se eu, miserável, vou para o mesmo céu que Paulo, não é injustiça, não? Ele só pensa no lado ruim. E você ir para o mesmo céu que Isaías, não é injustiça, não? Você é top. Não, eu não posso ir para o inferno com Adolf Hitler, mas para o céu com Isaías você pode? Isso aqui é um perigo enorme, porque tenta colocar Deus na nossa baia. Eu vou botar uma peneira onde eu vou peneirar Deus, e vamos ver se ele vai passar no meu crivo, se ele é justo ou não. Isso é que o mundo faz. Isso é que o mundo faz. Eu vou botar Deus no meu crivo, e quero ver se ele passa. Coitado. Leis alimentares. Os adventistas mantêm uma perspectiva judaizante da alimentação. Então, carne de porco, nem pensar. E eles têm um problema também com café, porque eles dizem que o café é uma droga. Mas o açúcar também é bonitão. Você vai tirar o açúcar da sua vida como? Eu não estou falando de açúcar de sacarose, não. Estou falando de frutose, estou falando de todas as outras, tá? Quando você toma uma laranja, está ingerindo açúcar. E eles atrelam o cumprimento dessas leis alimentares à salvação. Quer ir para o céu? Torresmo não. Não pode. Eles atrelam isso. Qual que é o problema disso? Qual que é o problema disso aqui? Eu já contei para vocês. Eu já contei para vocês que eu tenho um episódio muito engraçado sobre leis, sobre a lei do Antigo Testamento, que uma vez foi um testemunho de Jeová na minha loja. Eu sou comerciante, né? E conversando com ele, ele foi me falando lá, eu falei assim: cara, eu gostei da doutrina de vocês, tal, mas eu adoro tatuagem. E aí, eu posso ser testemunho de Jeová e tatuar? Ele falou: não pode, porque está na lei do Senhor. Tá? Falei: então abre a lei do Senhor para mim. Aí ele abriu, Levítico 19, 28. Pelos mortos não darás golpe na vossa carne, nem farei marca alguma sobre o vosso corpo, eu sou o Senhor. Falei: lê o versículo 27 para mim. O que está escrito no 27? Não apararás a extremidade da tua barba, nem os cabelos do lado da sua cabeça. Falei: eu vou para o inferno por causa do 28, você vai por causa do 27. Ele está lá barbeadinho. Não pode, pecado. E o que diz Tiago? Se você tropeçar em um ponto, quebrou a lei inteira. Nós dois vamos para o inferno, então. Ele porque ele fez a barba e eu porque eu fiz tatuagem. Qual que é o problema disso? O problema disso é achar que a lei dos sacerdotes de Israel, de 3.450 anos atrás, vale para nós hoje, gentios de Juiz de Fora, Minas Gerais. Vai dar certo? Cadê o seu urim, seu tumim? Não tem, né? Qual que é o problema? Eles selecionam partes da lei que vale, partes da lei que não vale. Então, a lei alimentar vale? Vale. E aquela parte que se o profeta disser algo que não for da parte de Deus, ele deve ser apedrejado? Não, essa tira. Ué, vale a lei ou não vale? Quem define o que vale a lei? Eles, tudo bem, que é Ellen White, mas e nós? Você? Quem define o que vale da lei e o que não vale? Eles têm Ellen White, pelo menos, para falar as besteiras. O problema é que nós, cada hora, um monte de cristão judaizante sem saber que é judaizante. E isso consta na fórmula batismal, tá? Você tem que aceitar a alimentação adventista para ser batizado. Aí você vira vegano. Meu Deus. Proselitismo. Eles fazem proselitismo evangélico. A música adventista, quantas vezes você fica cantando música adventista? Desenho infantil adventista. Né? Minha vida, como é que é? Minha vida é o quê? Minha vida é uma viagem. Peraí, deixa.
Vou falar dele. Vou chegar lá. Esse livro aqui, desse rapaz chamado Mark Finley, que não é o Finney, que são dois horríveis, né? Cada um no seu jeito. Esse livro aqui, ele tem instruções. O que o Marcelão tá arrumando? Hã? O coral? Esse livro, estudando junto com quem? Com você, com os batistas, com os luteranos, com os metodistas. Esse é um livro que capacita adventistas a converter quem? Você, os batistas, os episcopais, os anglicanos. Eles têm métodos diferenciados para cada denominação, que somos Babilônia. Então são nossos irmãos? Isso aqui vai ser demais. Se eu quisesse montar 20 slides disso aqui, eu poderia. Mas montei só 2. Os adventistas do sétimo dia criaram uma Bíblia chamada The Clear Word Bible, com inserções de Ellen White. Mas só um minutinho. Sabe a nossa Bíblia que tem comentários lá embaixo? Não, o deles está no texto. Em Gênesis 2, que diz que Adão e Eva ainda estavam nus, no deles consta assim: eles se vestiam de luz. Onde que está escrito isso? Ellen White disse. E eles colocaram no texto. É pior do que Testemunho de Jeová. A tradução do Novo Mundo é uma porcaria, mas essa supera todas. Por quê? Porque Testemunho de Jeová muda uma palavra, uma vírgula, uma frase. Eles colocaram as palavras de Ellen White no texto. Então, a Clear Word Bible, você não sabe o que é a palavra de Deus, que é Ellen White. Por quê? Para eles é a mesma coisa. Vida em outros planetas, Enoque mora em Saturno. Não é piada. Não é piada. Não é piada. Enoque foi transladado para uma das luzes de Saturno. E lá vive até hoje. Isso aqui compartilham com os espíritas. Vida em outros planetas compartilham com os espíritas. Os adventistas acreditam que em cada galáxia do universo existe uma árvore da vida. E só nós comemos o fruto. Pô, sacanagem. Bilhões de galáxias com uma árvore da vida. Quem comeu? Nós. Jesus morreu para salvar os humanos de onde? Daqui, porque os outros não precisaram. E ela conta, sabe? Ela fala que teve asa, foi voando até Saturno. Demora pra caramba. Porque se você for na velocidade da luz até Saturno, demora muito. Ellen White deve estar viajando até agora, porque é longe. Ela foi até Saturno, conversou com a turma, encontrou Enoque. Eu tô te falando. Não é piada não, tá? Não é piada não. Vai lá e lê. Todas as referências que eu dei aqui, procure ler. Porque dá um trabalho danado. Vai lá. Dá um trabalho doido isso aqui. Tive que ler livro dessa mulher. Ela conversou com a turma lá. Ela foi lá no Saturno. Falei, e aí, galera? Como é que tá? E os caras falaram assim, nós temos a nossa árvore aqui, mas nós não comeu não. Os STS são melhores que nós. O ET Bilu estava lá falando, eu sou santo. Vamos lá. Aqui é o que eu falei para vocês, civilizações extraterrestres imaculadas. Tá lá. Deus habita no cinturão de Órion. É lá. Ela foi lá. Sabe o cinturão de Órion? Para quem não sabe, o cinturão de Órion são lixos estelares que ficam orbitando entre Saturno e Júpiter, mais ou menos. E ela descobriu que Deus está ali no cinturão de Órion. Ela foi lá. Olha só que coisa. Teve uma profecia de que no dia 25 de setembro,
quase fazendo aniversário. De 2004, Barack Obama e o Papa iam estabelecer o domingo como guarda oficial para o mundo. E que os dois eram uma besta. Que o Papa é uma besta, que o Barack Obama era uma besta, a gente sabe. Mas que eles iam estabelecer a lei dominical mundial, é novo. E no dia 19/4, o fechamento da porta da graça. Quem foi salvo foi, quem não foi. Buscai o Senhor enquanto pode encontrar. Né? Era até aqui só. Era até... salvação através da revelação natural, pela fidelidade à proporcionalidade de revelação recebida. Calma. Nós recebemos uma grande parcela da revelação, não é? Nós temos muita luz, recebemos muito. Então, nós vamos ser julgados segundo a fidelidade a essa quantidade de luz. Mas o índio, isso quem disse foi o Rodrigo Silva. O índio que só recebeu 2% de revelação adorando o Tupã, vai para o céu. E você não. Porque você é Babilônia, está aqui domingo, a marca da besta. Rebatizam evangélicos. Por que se somos irmãos? Ué, somos irmãos, por que batizam a gente? Textos aparentemente racistas. Eu não quis trazer muito disso aqui, porque quando a gente estuda outras religiões, a pior coisa que você pode fazer é um espantalho. Eu quero que você rejeite o adventismo do sétimo dia pelo que ele é, não por aquilo que eu acho que ele seja. Porque é desonesto fazer um espantalho da religião dos outros. Ah, Calvino matou Acevedo. Não é chato fazer um espantalho da gente? Então, eu não quero fazer um espantalho deles. Então, eu trouxe a referência. Vai lá ler. Se você achar racista, ok? E recentemente eles lançaram o rosto de Jesus. Não é piada. Eles contrataram artistas do mundo inteiro para ler os escritos de Ellen White, porque Ellen White descreve o rosto de Jesus e chegaram ao rosto de Jesus. E hoje é distribuído para os adventistas, deve colocar em algum lugar, sei lá. Que eu não quis trazer não, porque parece o Pablo Vittar de barba. Consequências doutrinárias. Você sabe que toda vez que surge uma heresia, vem consequência junto. Trouxeram de volta a heresia de Ário de Alexandria. Ário de Alexandria foi um bispo da cidade de Alexandria, no Egito, no século IV, que trouxe a ideia de que se Jesus é o Filho de Deus, ele não pode ser Deus. E isso pegou, foi combatido por um pequenininho, chamado de Anão Negro, Santo Atanásio, de Alexandria também, que combateu essa heresia, mas essa heresia voltou na forma dos adventistas, embora eles neguem, mas voltou principalmente aqui, Sociedade Torre de Vigia, os Testemunhos de Jeová. Jesus como uma criatura exaltada. Deixaram um campo fértil para o surgimento de falsos profetas. Se Ellen White enxerga as coisas, eu enxergo também, você enxerga. Cada um inventa uma profecia nova, uma visão nova. Deixaram um campo fértil. Isso, gente, graças a Deus que não tinha Instagram nessa época. Viu? Se tivesse. E propagam o legalismo judaico. A guarda da lei para a salvação. Propagam isso. E eles falam de graça, falam de salvação pela fé, mas no final é só isso aqui. É só aquela turma que Paulo combateu aos Gálatas. Pergunta: fazemos a mesma coisa com Calvino? Se Calvino disser algo contrário à Escritura, a gente fica com a Escritura ou com Calvino? Dane-se Calvino, se ele falar algo contrário à Escritura. Nós, eu adoro essa frase de Charles Haddon Spurgeon, um batista, o maior pregador da história. Não levantamos a bandeira de Calvino, levantamos a bandeira de Cristo junto com Calvino. Porque Calvino foi um intérprete da Escritura. Calvino, o único livro que ele não comentou foi Apocalipse. Quando você lê os comentários de Calvino, quando tem um texto difícil, sabe o que Calvino faz? Gente, eu não sei interpretar esse texto. Talvez alguém mais competente do que eu no futuro traga luz sobre esse texto. Eu não vou comentar esse texto aqui. Vou deixar ele. Tem outra coisa. Assim Calvino começava a expor o texto e terminava,
Sem dúvida. Então, por que nós estamos no espectro teológico do calvinismo? Porque nós entendemos que o melhor intérprete da Escritura foi João Calvino. Ele interpretou a Escritura da forma mais correta. Mas se Calvino disser algo que nós entendemos que não seja bíblico, tchau Calvino. O adventista de sétimo dia não tem essa liberdade de falar tchau Ellen White. Ele não pode, porque em Ellen White estava o Espírito Santo falando. Entendem a diferença? Então nós somos calvinistas. Mas enquanto Calvino estiver com a Escritura. Calvino já tem mais de 500 anos que Calvino esteve na Terra, escreveu os institutos e seus comentários. É o melhor intérprete. Nós temos muito bons intérpretes. Intérpretes, inclusive, que são contrários à nossa tradição. Mas ele nunca falou assim: eis que te digo, varão, Deus está falando aqui no meu ouvido. O meu anjo assistente desceu e está me falando que esse texto de Apocalipse quer dizer isso. Nunca. São intérpretes da Escritura. Porque para os reformadores, nós somos servos da palavra de Deus. E não somos complementadores da palavra de Deus. E aí eu vou chegar nesse sujeito aqui. O adventismo, no início do século XX, tinha um rapaz chamado Uriah Smith, que ele era esse cara que fazia a ponte entre o mundo e o adventismo. Ele era um geógrafo. Ele era um geógrafo. Falava coisas interessantes sobre a geografia de Jerusalém, Israel e tal. E nisso ali ele ia angariando gente para o adventismo. O Uriah Smith da nossa geração é esse rapaz aqui, ó, que já falou que ateu vai para o céu, que já falou que índio que adora Tupã vai para o céu, mas você que faz culto no domingo não vai. Lembra quando Paulo fala, essas coisas têm aparência de piedade? Por que nós devemos nos preocupar com o adventismo? Você já viu algum testemunho de Jeová vir aqui dentro cultuar com a gente? Eles não vêm. Os mormons vêm aqui, mas os adventistas vêm. E eles vêm com a cartilha do proselitismo na cabeça. Como evangelizar presbiterianos, como evangelizar batistas. Então, o adventismo tem algo que os testemunhos de Jeová não têm, eles se infiltram. Gente, os adventistas são excelentes pessoas. A obra de caridade dos adventistas é notável. As escolas são notáveis. Os hospitais são notáveis. Mas nós estamos falando aqui de teologia. Estamos falando de doutrina de salvação. O que nós precisamos crer para ser salvos. E o que nós cremos que nos tira a possibilidade de salvação. Não abra as portas dos seus ouvidos, da sua mente, para isso aqui. Eu estou colocando o Rodrigo Silva aqui, só como nada contra ele, pessoalmente, tá? Mas não abra, por exemplo, uns anos atrás, quando eu comecei a estudar mais a fundo teologia dos judeus, eu comecei a ouvir um judeu messiânico. Sem querer você é impregnado. Você acha que não é impregnado, mas é. Na hora que você vê, você já está começando a falar assim, tá, talvez Ellen White seja uma mulher de Deus. Sem querer. Como ela escreveu mesmo, a sutileza do erro, né? É sutil. Você acha que um adventista vai chegar para você falando assim, olha, Ellen White era maior que o apóstolo Paulo? Eles não vão falar isso. Mas isso vai sendo introduzido aos poucos. Então, pode falar. Sim, sim. É ensinado Ellen White para eles. Não. Assim. Cada um vai dar. Assim. Olha só, gente. Quando você... Alguém aqui estudou em colégio católico? Rezava Ave Maria, não rezava? Os adventistas ensinam sobre Ellen White. E assim, não chega falando, Ellen White era porta-voz de Deus. Não, olha que mulher virtuosa. Olha que exemplo de feminidade. Olha que exemplo.
E isso vai impregnando a criança. Eu não colocaria. Cada um, né? Reformados não fazem lista de pode e não pode, gente. Lê a sua Bíblia aí muito. Mas o Uriah Smith também era. Essa turma vai se renovando. Essas doutrinas, algumas das doutrinas adventistas nós podemos classificar como heresia. Heresia. Todo mundo sabe o que é uma heresia? Heresia é uma doutrina na qual, se você crer, você não pode ser salvo. Isso é uma heresia. É uma doutrina que não há conciliação, não há reinterpretação, não há nada. É uma heresia. E eles têm doutrinas que, no mínimo, conduzem à heresia. Então, por mais que o servo adventista esteja lá na igreja no sábado, tal, uma hora ele vai ser conduzido à heresia. Assim como um católico, se ele for fiel à doutrina católica, ele vai ter que admitir Maria como medianeira, como corredentora. A intercessão de Maria vale mais do que de outra. Vai ter uma hora ou outra. Por mais que o cara fale, não, eu vou lá, mas eu vou lá só para a Eucaristia. Vai ser influenciado. E por fim, conclusão não se resume, conclusão se lê. Concluímos esse estudo afirmando a incompatibilidade total entre cristianismo histórico e o adventismo. Ambos não podem ser verdadeiros ao mesmo tempo. As diferenças atingem pontos cruciais como a justificação, a natureza de Deus, a natureza de Cristo, o ofício de Jesus, a doutrina da revelação e da salvação. É nosso dever, contudo, amar e ensinar o Evangelho a nossos amigos adventistas, para que conheçam e se atentem para as doutrinas e práticas errôneas, muitas vezes ocultas, do membro comum, e abracem somente o Cristo bíblico. Gente, é o máximo que dá para fazer em uma hora. Eu tentei trazer o máximo possível de conteúdo para vocês. Eu trouxe os pontos mais notáveis para que você entenda, de uma vez por todas, que não somos irmãos que cultuamos em dias diferentes. Eles fazem culto sábado, a gente faz culto domingo. Não é isso. Tá bom? Você encerra com uma oração, pastor, por favor? Não. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém tem uma pergunta mais... Aqui, interessante pensar entre heresia e erro. Essa palavra é final. Erro teológico é algo dentro do campo evangélico que não separa a fraternidade em Cristo que temos com outras comunidades. Vamos colocar um erro teológico. Escatologia, por exemplo. Há linhas escatológicas. Amilenismo, pré-milenismo, histórico, pós-milenismo e a linha mais comumente no Brasil que é o dispensacionalismo. Irmãos que creem em outra linha da qual eu creio, não deixam de ser meus irmãos. Continuam sendo meus irmãos. Agora, por exemplo, o juízo investigatório, investigativo, é uma heresia, não é um erro. Por quê? Porque ele ataca a suficiência da obra da cruz. Ele diz, a cruz não é suficiente, é a cruz e mais alguma coisa. É a obra da redenção, da morte do Senhor Jesus, sua ressurreição e alguma coisa a mais. O juízo investigatório que está acontecendo agora nesse santuário, que eles reinterpretam Hebreus, né, e interpretam Levítico. Então, temos que tomar cuidado mesmo, porque, de fato, a doutrina adventista, ela carrega heresias e não somente erros teológicos. A IPB considera o adventismo uma seita. Deixa eu só rapidinho, gente, estou finalizando. O que caracteriza uma seita? Principalmente o exclusivismo. Ou você faz parte, ou você aceita, ou você pratica, ou não tem salvação. O exclusivismo é uma marca da seita. Não só o exclusivismo, mas principalmente o exclusivismo. Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil oficialmente reconhece os adventistas do sétimo dia como uma seita, tá? Há muitas igrejas evangélicas que, de uns tempos para cá, abraçaram essa perspectiva de exclusivismo. Muitas igrejas. Igrejas de tradição pentecostal, neopentecostal, que se identificam como a igreja verdadeira.
E isso, a Maranata é uma delas, por exemplo. Nós somos a obra, na linguagem dos Maranata, é um problema. Mas aqui eu quero, antes de orar, fazer uma questão aqui. Nós presbiterianos precisamos tomar cuidado para que não caiamos nessa mesma armadilha de exclusivismo. Nós somos reformados, ok. Mas irmãos não reformados, se creem em Cristo para salvação exclusiva, vão estar no mesmo céu que a gente. Essa é uma questão. Assembleanos vão estar lá, quadrangulares, luteranos, anglicanos, irmãos de outras tradições. Nós não somos a igreja verdadeira. Nós somos parte da igreja verdadeira. Nós somos uma parte dela, que é a reunião dos eleitos de Deus, conforme nos diz a Confissão de Fé de Westminster e mais do que tudo a Bíblia Sagrada. Vamos orar? Senhor, abençoe a nossa vida, o nosso domingo, dia do Senhor, dia no qual nós nos reunimos há 2000 anos para cultuar e celebrar a Tua ressurreição. Obrigado porque o Senhor é nosso Deus, obrigado porque o Senhor é nossa esperança, obrigado porque o Senhor é nosso Salvador. Abençoe a vida do Fagner, Deus, obrigado pela capacitação que o Senhor tem dado a ele de nos ensinar e nos instruir. Que ele continue sendo zeloso na instrução, que ele continue sendo um abençoador da nossa comunidade e que esse ensino tenha reflexão na nossa vida como povo de Deus. Valorizar a palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática, compreender a grandeza de Jesus como nosso Senhor e Deus e Salvador, e compreender também o valor de analisar tudo a partir das Escrituras. Nos conduz em graça, é o que pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Bom domingo, gente. Deus abençoe vocês.